Na reunião passada, a gente estudou a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. A gente continua aqui no nosso estudo da primeira carta do apóstolo João, e agora a gente vai estudar os versículos 7 a 14. Ok? É a continuação do nosso estudo. Mais uma vez, recapitulando a questão do contexto dessa carta. A carta foi escrita pelo apóstolo João, mais ou menos entre 85 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Então, ele já era muito velho, era o último apóstolo vivo naquela época, e ele estava se dirigindo aos cristãos que viviam ao redor da cidade de Éfeso. Esses cristãos eram formados, na sua maioria, por judeus convertidos ao evangelho, e as reuniões deles se davam nos lares, não era em templos, era na casa deles mesmos. Abram suas Bíblias, por gentileza, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Podem deixar o microfone aberto, se quiserem, para a gente trocar uma ideia, para eu não ficar solitário aqui. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Então, vamos fazer uma análise aqui textual de cada pedacinho desse texto aqui. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Ele está dizendo que aquilo que ele está trazendo aqui nessa carta é uma coisa que a lei já previa, que os evangelhos já previam, que as cartas paulinas já previam. Ele não estava fazendo algo novo, ele não estava legislando, ele só estava lembrando as pessoas da doutrina correta. A Bíblia diz isso. Naquela época a Bíblia não estava ainda organizada, mas ele poderia dizer, a lei diz isso e também os apóstolos. Então ele não dá um mandamento novo aqui, ele está só repetindo aquilo que já era de comum acordo. Mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes, ou seja, desde o início da fé deles, desde que se converteram, eles já seguiam esse mandamento. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, toda a palavra, toda a doutrina anterior a eles. Contudo, vos escrevo um novo mandamento. Aí fica estranho, né? Porque ele falou que não estava escrevendo um mandamento novo, que era só coisa antiga, e agora ele fala que escreve um novo mandamento. E ele conjuga no mesmo tempo verbal, né? Que é o presente. Não vos escrevo um mandamento novo, eu escrevo no presente, né? E no versículo seguinte ele disse, contudo vos escrevo, novo mandamento. Então é uma coisa um tanto estranha, né? Porque ele usa o mesmo tempo verbal, né? Ele não usa o primeiro no passado e esse agora no presente. Ele usa os dois no presente. Bora tentar entender por que ele faz isso. Que é verdadeiro nele. Nele é Jesus Cristo, tá? Que é verdadeiro nele e em vós. Ou seja, em Jesus e em vocês. Porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. A verdadeira luz é Jesus Cristo, a sua palavra. E as trevas são o pecado, né? Toda
todo o mal que nos cerca. Esse novo mandamento, ele é de acordo com o novo mandamento que Jesus Cristo tinha dado no Evangelho, no capítulo 13 do Evangelho de João. A gente vai ler depois. E esse mandamento era novo, de acordo com as palavras de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo falou, foi um novo mandamento. Aqui ele está lembrando esse novo mandamento de Jesus Cristo, como a gente vai ver em sequência, né? Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aqui ele está fazendo como uma interpretação das leis que Jesus passou. Aquele que, se a lei, o resumo da lei, é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, então aquele que diz que segue a lei, que anda na luz, que anda corretamente, mas odeia o próximo, falha em toda a lei. E ele está nas trevas. Aqui a gente segue, né? Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, aquele que ama seu irmão cumpre boa parte da lei, né? Toda a parte que é contra o homem, por exemplo, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Se você ama o seu próximo, você não vai praticar essas coisas. Então, a pessoa que ama de forma concreta e de forma comportamental, né? Ele externa o seu amor, né? O amor não é só um sentimento, passa a coordenar os comportamentos da pessoa, ela começa a cumprir toda a lei. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui a gente vai ver, posteriormente, como isso se casa com o evangelho, tá? Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui seu nome é o nome de Jesus Cristo. Então os pecados são perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. E ele fala filhinhos aqui se referindo a toda a comunidade cristã, né? Ele se refere a todos os fiéis que são destinatários dessa carta. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio é Jesus Cristo. E pais, aqui ele está se referindo aos cristãos velhos na fé, né? Aqueles que já seguiam Jesus Cristo há um bom tempo, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Há uma questão interpretativa aqui, se jovens é só pessoa de idade nova, ou seja, jovens de idade, ou jovens na fé, aqueles que são recém-chegados ao cristianismo. Mas ambas as interpretações nos permitem chegar à mesma conclusão. Porque veja assim, os jovens, os adolescentes, né, as pessoas passam por muitas tentações, passam por muitas incertezas, né, a questão da fé, questão que o mundo apresenta, né, outras cosmovisões, e as pessoas são tentadas a crer em outras coisas e a abdicar da fé cristã. E essa mesma realidade vale para os recém-chegados na fé. Pode até ser um idoso recém-convertido. Então, é a mesma conclusão. Aquele que chegou recentemente na fé já venceu o maligno através de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que venceu, e em Cristo somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo, né? Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Aqui ele está falando para os novos. A gente não sabe se é em idade ou se é chegado na fé, né? Porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Aqui a gente pode ter a interpretação de que é chegado na fé, porque é o seguinte, os pais aqui, ele não está se referindo à questão do lar, né, a questão da família, os pais de família. Ele está se referindo a todos os cristãos, tenham eles filhos ou não, né? Então ele está se referindo aqui aos antigos da fé. Então a gente pode usar a analogia e dizer que os meninos também são os novos na fé, né? Já que ele se refere aos pais, os meninos também são os novos na fé. Mas isso é a interpretação que a gente está forçando um pouco. O texto não nos deixa claro. Então é melhor a gente deixar essa questão em aberto, né?
Mas, se alguém interpretar assim, também não tem como a gente dizer que está errado, né? Agora, pais é quase certo de que se referem aos antigos na fé. Porque conheceste aquele que é desde o princípio, Jesus Cristo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aqui, quando ele fala que o jovem é forte, não é forte em si mesmo, tá? Não é a própria força da pessoa, mas a força de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, que ele coloca, né? Porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, a força vem da palavra de Deus. E já vencestes o maligno. Aqui ele repete. A gente já viu, né, nos nossos estudos anteriores, que o apóstolo João é muito redundante. Ele repete muitas coisas. E aqui ele repetiu a mesma coisa, né, que ele falou no versículo 13. O final do versículo 13 é igual ao final do versículo 14. Agora a gente vai fazer uma análise desse texto em relação ao evangelho escrito por João. Abram as Bíblias, por gentileza, no capítulo 1 do Evangelho de João. A gente vai começar a ler a partir do versículo 4. Nele, em Jesus Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. A gente vai pular essa parte, né, de que ele fala de João, né, que veio para testificar da luz e tal. E a gente pode chegar aqui ao versículo 9, né? A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Essa luz era Jesus Cristo. Então é o seguinte, o apóstolo João sempre vai trazer essa dicotomia entre luz e trevas. Luz representa o bem e as trevas representam o mal. A luz é Jesus Cristo e as trevas são o pecado e toda a vida pecaminosa, né, do mundo. A gente vai ter essa mesma dicotomia no capítulo 3. Abram aí, por gentileza, o capítulo 3 do Evangelho de João. A partir do versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Essa mesma dicotomia. A gente vai ver aqui que na carta de João, a gente vai ver o apóstolo João dizendo assim, aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então a gente vê que é um grande pecado, né, odiar o seu irmão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. É a mesma questão do evangelho. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Ele volta a repetir o versículo 9, né, no versículo 11. Então João é um apóstolo muito redundante. Ele repete muitas vezes a mesma coisa. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É aquilo que Jesus Cristo fala também, né? Se seus olhos forem maus, grandes trevas serão, né? Então, esse mal, essas trevas de odiar o próximo, é algo que cega os olhos e torna toda a alma escura, né? No sentido de pecaminosa. E aí a gente vai ver agora a nossa aplicação de toda essa questão. Veja bem, a gente já viu que João escreve várias orientações a esses irmãos nessa epístola, e entre elas ele fala, evitem o pecado, mas se pecarem, lembrem-se que vocês já foram perdoados. Ele repete isso nesses versículos, até o versículo 14, né? Vocês já foram perdoados, vocês já venceram o maligno. Então, nós já vencemos o pecado através de Cristo Jesus. A gente está em uma nova aliança. Mas veja bem, a gente ainda deve guardar a lei. É algo que o apóstolo João diz. Mas não guardar a lei no quesito cerimonial, porque isso Jesus Cristo já cumpriu. A gente deve guardar os mandamentos morais
e fazer aquilo que é correto, mediante a lei de Deus, porque a lei é boa. E é isso que o apóstolo Paulo diz também, né? A lei é boa. E a gente vai ver aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus dando um novo mandamento que ainda não estava nas Escrituras. E essa é a parte mais importante do nosso estudo de hoje, né? Quando a gente vai encontrar a aplicação dessa carta de João à doutrina do Evangelho. Abram suas Bíblias, por gentileza, agora no capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do versículo 34. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é algo muito importante, porque a gente vai ver que Jesus anteriormente diz que a lei se resume em 2 mandamentos, né? Há os 2 principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Essas são as 2 principais leis. Esse amar ao próximo como a si mesmo a gente encontra no livro de Levítico. Mas aqui no Evangelho, ele dá um novo mandamento que supera esse, né? Ele põe: como eu vos amei, assim vocês amarão os outros, né? Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Nossa, isso sobe o patamar de exigência, né? Uma coisa é exigir que eu ame alguém como eu me amo. O meu amor é limitado até para mim mesmo, né? O meu amor é um amor humano e falho até o amor próprio, né? Que a gente chama na filosofia grega de filautia, é um tipo de amor. Filautia vem de filos, né? Que é o amor da amizade, e autia, de auto, próprio. Então, esse amor é falho e a gente amaria as outras pessoas de forma falha. Mas aí chega Jesus Cristo, que ama de maneira perfeita. Já com o amor ágape, que é uma caridade, né? Que a pronúncia correta seria agape. A caridade, um amor superior, um amor sacrificial, que não é o mesmo amor próprio que a gente tem. Se a gente analisar a filosofia grega do amor, não, o amor próprio é uma filautia, um amor que deriva do amor filos, que é um amor um tanto artificial, um amor que a gente constrói, mas Jesus chega com um amor sacrificial e divino, um amor superior a todos os outros, e ele diz que é com esse amor que nós devemos amar uns aos outros. E Jesus diz também no Evangelho o seguinte: não há amor maior do que esse, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. Então a gente encara um novo patamar de exigência. A exigência de nos sacrificarmos uns para com os outros. E isso complica muito a nossa situação, cara. Isso complica demais, porque o nascimento do amor, caridade, gera morte. E quando eu falo morte, não é só a nossa morte corpórea, é a morte do nosso ego, a morte das nossas vontades, a morte de tudo aquilo que a gente constrói de maneira como é que eu posso dizer, própria do ser humano, identitária. Por exemplo, se eu tenho o meu pacote de biscoito, isso vai interferir na minha identidade. Perceba, eu tenho um pacote de biscoito, eu tenho a possibilidade de comer 4 biscoitos. Então, existe um Jaime na realidade futura que come esses 4 biscoitos. Existe um Jaime que come 3, um Jaime que come 2, um Jaime que come 1 e um Jaime que não come nenhum. Eu tenho 5 possibilidades de existir de maneiras diferentes no futuro. A partir do momento em que eu encontro uma pessoa que eu amo e ela está com fome, eu ofereço metade dos meus biscoitos, metade dos Jaimes que poderia existir no futuro deixam de existir. Isso é uma questão filosófica, né? E agora só existe o Jaime que pode comer 2 biscoitos, 1 biscoito ou nenhum. Então eu perco metade da minha própria identidade futura. Percebam, não é só metade das minhas vontades. Ah, eu tenho vontade de comer um pacote inteiro de biscoito. Eu perco metade de tudo aquilo que eu poderia ser. Isso tudo em amor a uma pessoa. As nossas vontades, as nossas ânsias, as nossas necessidades não definem só as nossas ações.
elas definem também nossa identidade. Então, quando a gente ama alguém de maneira sacrificial e agimos em favor dessa pessoa, o nosso amor não mata apenas a nossa vontade, os nossos desejos, mas aquilo que a gente é. Ele gera um novo ser humano, né? Uma nova possibilidade. E as nossas possibilidades antigas vão morrendo. E o nascimento do amor, que gera essa morte, não traz somente comportamentos em favor do amado, mas ele também impede comportamentos contra esse amado. É impossível a quem ama verdadeiramente desrespeitar a pessoa, odiar a pessoa, bater na pessoa, sei lá, de uma maneira agressiva, sabe? Aquele que ama verdadeiramente não vai agredir o seu amado. Não vai agir contra essa pessoa. Vai sempre agir em amor a ela. A gente tem um filósofo chamado Kant, que ele diz que as virtudes morais são derivadas desse amor-caridade. São derivadas do amor. Por exemplo, uma pessoa generosa tem a virtude da generosidade. E o que é generosidade? Dar deliberadamente. Por exemplo, eu tenho um pão, eu vou dar para as pessoas. Isso é ser generoso. Dar dinheiro para as pessoas. Mas a pessoa que dá por generosidade, ela dá por virtude, não porque ama. A pessoa que ama não precisa ser generosa. Ela dá as coisas, ela ajuda as pessoas por amor. Então, as virtudes são imitações do sentimento de amor, o sentimento que gera esse comportamento. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros, significa que nós devemos interiorizar a forma como Jesus agiu, né? Como eu vos amei, como foi que Jesus agiu? Se sacrificando. Então, a gente deve interiorizar essa capacidade sacrificial em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos, e agir dessa maneira, não só imitando as virtudes de Jesus Cristo, mas sendo Jesus formado em nós, o seu amor conduzindo as nossas atitudes. E aqui ele vai trazer uma consequência externa, uma consequência além de nós, para o resto das pessoas que nos rodeiam, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa identidade que o amor ao próximo cria em nós, não cria apenas uma identidade individual. Por exemplo, como eu dei o exemplo, né, do Jaime que come 4 biscoitos, o meu amor sacrificial matou boa parte da minha identidade e gerou uma nova identidade. Esse versículo está falando sobre identidade comunitária. As pessoas reconhecerão que aquele grupo, aquela comunidade é uma comunidade de discípulos de Cristo se amarmos uns aos outros. Então, há uma identidade que é gerada em nós que não é individual. Não sou só eu que estou mudando. Há uma comunidade, um corpo sendo formado, que no caso é a igreja. A gente forma a identidade da igreja através do amor ao próximo. Essa é a identidade da comunidade. Uma igreja não subsiste quando os irmãos odeiam uns aos outros. Quando o sonoplasta odeia o carinha do slide, o guitarrista odeia o pianista, o tesoureiro odeia o pastor e tal. A gente tem que ter uma comunhão, que é isso que vai formar a identidade da comunidade. Que a identidade de toda o ajuntamento cristão, todo ajuntamento cristão é o amor. Uma igreja que não tem amor, a gente percebe, né, que uma igreja saudável, né, a gente tem essa definição da reforma, que diz o seguinte: uma igreja saudável é a pregação da palavra correta, né, ortodoxa. A gente tem a aplicação da disciplina e a aplicação dos meios de graça, né, ou então das ordenanças, que é a ceia e o batismo. Isso é uma comunidade saudável. Mas há uma identidade fundamental anterior a isso, que está anterior e superior a isso, que é o amor. Uma igreja pode ter todas essas questões, né? Aplicar as disciplinas, aplicar as ordenanças ou os sacramentos, e pode ter uma pregação ortodoxa da palavra.
E se ela não tiver amor, não pode ser reconhecida como uma comunidade de discípulos de Cristo. Essa mesma correspondência do versículo 35, a gente vai ter no capítulo 17, que é quando Jesus ora pelos seus discípulos. Percebam, a oração de Jesus Cristo é para os discípulos, em relação aos discípulos. E veja bem, a gente começa a ler aqui a partir do versículo... Deixa eu ver... vamos a partir do versículo 18. João, capítulo 17, versículo 18, para dar uma compreensão maior do que se fosse pelo versículo-chave, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei. Então, Jesus envia os discípulos ao mundo. O que é que o mundo precisa fazer? Receber esses discípulos. Saber que são discípulos de Jesus. Se Jesus está enviando os seus discípulos ao mundo, o mundo tem que reconhecer que esses discípulos provêm dele, de Jesus Cristo. E como é que o mundo vai saber que os discípulos provêm de Jesus Cristo? Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Os discípulos são santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, os futuros discípulos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a identidade que o amor de nós para com os outros, né, o nosso amor para com os outros irmãos, não gera só uma identidade individual, uma identidade coletiva da comunidade, mas ele demonstra a identidade de Cristo como Filho de Deus. Demonstra, não é gera. Jesus já tem identidade como Filho de Deus. Mas é isso que expõe a identidade de Cristo. Nós expomos que Jesus Cristo provém do Pai através do nosso amor, através da nossa comunhão, sendo um. E aí a gente segue, né? Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Perceba que o conhecimento do mundo vem através do nosso amor. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, Cristo vai estar em nós, e o amor com que o Pai amou o Filho, estará também em nós. Isso mostra que toda a identidade do cristianismo é baseada no amor. Tanto os indivíduos são identificados através do amor, quanto a coletividade dos santos, a comunidade, quanto a identidade de Jesus Cristo é revelada pelo amor. Nós revelamos que Jesus é o Filho de Deus quando amamos. Nós expomos a verdade dessa maneira. A verdade habita nisso. E nós trazemos a identidade da igreja, a nossa comunidade, quando nós amamos uns aos outros e temos comunhão. Uma igreja que não tem comunhão entre os membros não pode ser chamada de igreja. Ela não traz essa identidade que Jesus Cristo deu. Jesus Cristo fundou a igreja. Ele que é o detentor dessa identidade comunitária. E ele passa a nós através do amor. Se nós amarmos uns aos outros, seremos reconhecidos como seus discípulos, e então temos a identidade de corpo de Cristo, de igreja. Então essa é a aplicação que nós devemos ter. Devemos nos amar, devemos nos reconciliar com os irmãos com que nós brigamos, né? Temos alguma rixa, alguma coisa contra, sei lá, algum desentendimento. Nós devemos buscar reconciliação. Uma igreja sem inimigos reconciliados não é uma igreja. É como Iago Martins, né, um teólogo brasileiro aqui diz, a igreja é um lugar de inimigos reconciliados.
Então, nós somos naturalmente, né, como diz Thomas Hobbes, um filósofo, o lobo do homem. O homem é o lobo do próprio homem. A gente quer o tempo todo a nossa própria satisfação, a nossa própria sobrevivência, a consumação dos nossos desejos. Mas o amor sacrificial mata os desejos e a própria identidade de lobo do próprio homem, né? Isso que é bonito no Evangelho. Esse amor sacrificial que Jesus Cristo nos chama a ter. E ele dá esse novo mandamento, que é um mandamento muito importante. E é isso que o apóstolo João ressalta nessa parte do estudo que a gente teve hoje. Ficou alguma dúvida, amados? Compreenderam bem? Em relação a isso aí, não. Eu acho que foi uma explicação muito boa da sua parte aí, mano. E aí, tem alguma colocação, tem alguma coisa que queiram falar, algum complemento para dar? Acho interessante o que é poderoso, sabe? Que nem em 1 Coríntios, se não me engano, diz que a gente pode, que nós saibamos fazer coisas incríveis. Se a gente não tiver amor, não vai valer de nada, sabe? Então, até mesmo nessa questão de a gente conviver com o próximo, né? Porque o ser humano é um pouquinho complicado. Até mesmo de saber conviver com o próximo, a gente precisa ter amor. A gente precisa amar as pessoas. E não vai ter só o Jaime, não vai ter só a Sandy, não vai ter de nós. Nós todos nós estamos, então lá dentro vai conviver em comunhão. Então a gente precisa começar a ver isso aqui na Terra, né? E assim, pelo que eu tenho visto nesses estudos, João sempre ele vai tendo tudo aquilo que Cristo, quando estava aqui na Terra, falava. Então é como se ele sempre desse lembrete de tudo que Cristo falou e vai complementando, vai explicando melhor e tudo mais. Eu acho bem interessante, achei bem legal o estudo de hoje. Sim, João é um cara que, embora repetitivo, ele está sempre ligando uma coisa com a outra. A gente vai ver que o evangelho de João é muito ligadinho, cara. A gente vê que o capítulo 1 com o capítulo 3, o capítulo 13 e o 17 falam da mesma coisa. E depois, na carta dele, ele repete aquela questão. É um negócio muito interessante. O apóstolo João foi genial. Inspiração divina, né? E realmente, cara, a gente tem que amar, porque é fácil a gente identificar as pessoas que a gente gosta na igreja, né? A gente tem o nosso grupinho, a galerinha com que a gente se dá melhor, né? Mas há também a galera com que a gente vai se dar mal. Uma galera que a gente não vai gostar naturalmente, né? Gente com temperamento diferente, gênio diferente, pensamentos, essas coisas, paixões diferentes, paixões políticas até, partidárias, ou então questão de decisão, né? A gente sempre vai encontrar pessoas com que a gente não vai ser compatível. E a gente deve amar essas pessoas também. Não só as compatíveis, né? As iguais a nós. Porque, veja bem, aqui uma questão importante, filosófica. Se a gente ama só quem é igual a gente, né? Se eu só amo quem é igual a mim, eu sou um idólatra. Porque eu estou amando a minha identidade, o meu ser, aquilo que eu sou. E não amando a outra pessoa. Então, amar o semelhante, no sentido de alguém que seja igual a mim, o meu espelho, é uma idolatria. É um erro narcísico. O narcisista, né? Então a gente deve evitar isso, ainda mais a gente sendo cristão, né? Se a gente só amar quem for compatível a nós, não é só o pecado de não amar o diferente, é o pecado de idolatria, que é bem mais, o buraco é mais embaixo. Se a gente só amar os compatíveis, a gente está incorrendo em um gravíssimo pecado. Mais alguém quer colocar alguma coisa?
Ah, Isso que você acabou de falar é bíblico, né? Eu não lembro agora se foi o próprio Jesus quem falou ou em que parte do Novo Testamento está, mas fala justamente por isso. A gente amar só determinada pessoa, determinado tipo de pessoa, a gente não vai estar fazendo nada demais, sabe? Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou só para a descendência de Israel ali. Ele se entregou por toda a humanidade. Então, o que ele fez foi grandioso, não foi surpreendente só porque foi uma morte de cruz que não merecia, mas foi porque ele fez por todas as pessoas, tanto aquelas que o reconheciam como Senhor, quanto também aquelas que acreditavam que tudo que ele falava, sabe? sim. Você lembrou bem que Jesus falou isso mesmo, a questão do amar os inimigos, né? Quando ele fala que aquele que ama seu amigo não está fazendo nada demais, porque até os ímpios fazem isso. O difícil é amar o inimigo. E como o Iago Martins falou, né, uma vez, uma pregação, a igreja é um lugar de inimigos reconciliados. Tem gente aqui na igreja que eu tenho certeza que se eu não fosse cristão e essa pessoa também não, a gente estivesse na rua, a gente ia sair no soco. Mas o amor que existe da comunidade, cara, transcende isso. É algo que a gente consegue sobrepujar a nossa natureza, né? Eu naturalmente detestaria aquela pessoa, porque a natureza daquela pessoa é completamente diferente da minha. Só que, cara, a gente chega lá na igreja, né? Se fala e tudo, conta piada, dá risada junto, e onde a gente tem a incompatibilidade, a gente só se respeita. Aí já é a virtude, né? Como falou Kant, né? Onde não há amor, sobra a virtude, né? Na incompatibilidade a gente fica um respeitando o outro, mas no mais a gente tem a amizade, né? O amor cristão. Fala, Marcelo. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Boa noite, Sobre mano. essas coisas que me lembrou até a questão de uma coisa que eles chamam de filosofia da reciprocidade, né? E o quanto o cristianismo vai contra essa filosofia da reciprocidade, porque a gente acha muito bonitinho ver nas redes sociais como, tipo, ame quem te ama, quem não te ama, seja diferente, valorize quem valoriza, quem não valoriza, você não valoriza. E o cristianismo ele vai muito contra isso. Ele pede para a gente amar aquele que, como a nossa irmã falou, né? Você vê que a igreja ela abraça todo pecador, todo doente, todo aquele que em sua essência passaria uma reciprocidade ou um comportamento agressivo da parte da gente. E a gente vai de encontro àquilo. Se a pessoa é indiferente àquela lei, nós temos que abraçar em amor, né? Nós temos que dar exemplo, assim, ser imitador de Cristo, o que é muito difícil para todos nós cristãos, né? Não sei se você Exatamente, entende. mano. Muito bem colocado, cara. Muito bem colocado. Aqui o cara que já é quase psicólogo aqui mandou bem falando disso, a filosofia da reciprocidade. Realmente, cara, isso vem de uma cosmovisão idólatra, né? A questão da idolatria do próprio eu, o narcisismo. Eu mereço ser amado e vou amar somente quem me ama. E quem me ignora, eu vou ignorar também. Quem não olha para mim na rua, eu também não vou olhar. Quem não me dá bom dia, eu também não vou dar. Entende? É uma cosmovisão idólatra que gera uma filosofia da reciprocidade que gera um comportamento pecaminoso. Exatamente. Quem nunca pensou em, tipo, um amigo faz aniversário e fala, não, velho, não vou comprar um presente para ele, não, nunca me deu presente, e nunca pensou assim. E é justamente a gente tratar de igual para igual. Nossa cultura já é conflitante. Uma pessoa que trata a gente com arrogância já espera que a gente trate de volta da mesma forma.
Então, quando você trata a pessoa com amor, né, ser um pouco mais manso, você já vê até uma questão de surpresa da parte da outra pessoa. Porque aquilo que ela espera sei lá, é muito instintivo, né? A questão de você tratar igual. Sim, exatamente. Toda a lei bíblica, né, tem o objetivo de diminuir nosso lado animal e nos levar a trabalhar através do lado espiritual, né? A lei serve para isso. Por exemplo, o lado animal, se eu sentisse fome e visse Marcelo comendo uma maçã, eu ia dar um tapa na cara dele e roubar a maçã. Porque eu tô com fome. É meu lado animal. Mas a lei diz, não roubarás. Né? A lei diz para não roubar. Então, o objetivo da lei é diminuir o nosso lado animal. Quando Jesus fala um novo mandamento tem o mesmo sentido de lei, né? Vos dou, amar os outros como eu vos amei, ele aniquila o nosso lado animal. Ele fala, velho, agora você só vai trabalhar com esse amor divino, né, que é a caridade, e você tem que se sacrificar em prol dessa pessoa. Marcelo falou do presente de aniversário, né? Eu lembrei de uma situação engraçada. Um primo meu, ele era criança. A mãe dele comprou um boneco para dar de presente pro vizinho, né? Que era aniversário do vizinho. Esse meu primo abriu o boneco novo, né? A embalagem, tirou o boneco novo, pegou um boneco velho quebrado dele, que ele já tinha lá, e botou no lugar. Ele ficou com o novo e deu de presente pro menino boneco velho. E esse meu primo era criança, né? E a gente percebe isso, né? Que quanto menores nós somos, né? Menos instruídos na palavra de Deus, mais animalescos nós agimos, né? De uma maneira mais animalesca. Então foi o lado estritamente animal, né? Ele tem essa vontade dele. O cara pegou um boneco quebrado, velho, deu pro menino. Faltando uma perna, sei lá. Tinha um negócio horrível, com a embalagem já rasgada, né? Porque ele abriu a embalagem para tirar o boneco. E ele deu um negócio todo armengado. E esse é o nosso lado animal. Vem o nosso primeiro, né? E aí, mais alguma colocação, Amado? Não, acho que a gente já está bem limitado no sentido da palavra. Né? É isso aí, a gente deve amar uns aos outros. Essa confluência que você faz da filosofia, né, com a teologia, quanto elas se comunicam, né? E é massa você trazer o lado psicológico, né? Cara, dá uma conversa muito boa isso. A psicologia, a filosofia, a teologia dão muito pano para manga. Vale ressaltar também que tem uma passagem bíblica que fala acho que o maior mandamento é amar a Deus. E o segundo mandamento é semelhante a esse, amar o próximo. Isso. Então, geralmente a gente acha que o nosso amor é Deus e em segundo lugar tem que ser o nosso, mas a gente tem que amar a Deus igual ao próximo também. Não, amar igual ao próximo não. Mas a gente é o resumo da lei, né? A lei se baseia nisso. Se a gente amar a Deus acima de todas as coisas e a gente amar o próximo como a nós mesmos, nós não iríamos pecar, né? Porque o nosso amor por Deus evitaria nossos pecados morais e o nosso amor pelo próximo evitaria o pecado de agressão. Por exemplo, roubo, assassinato, mentira, esses pecados assim que a gente agride a imagem do próximo. Então, veja bem, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente tem o resumo da lei nisso, amar Deus acima de tudo, o maior de todos os mandamentos, acima de todas as coisas, acima de nós mesmos e acima do próximo, acima de tudo. E amar o próximo como a nós mesmos, já é abaixo de Deus e é igualzinho a gente, sabe? Do jeito que a gente se ama, a gente ama o próximo. Mas Jesus aqui no Evangelho propõe um mandamento superior a esse do amar o próximo como a si mesmo, que é amar o próximo como ele nos amou.
Então já é algo bem mais exigente, né? Porque amar, eu digo assim, eu me amo bastante, eu gosto de fazer os meus desejos, né? Gosto de me satisfazer, gosto de me divertir, gosto de ganhar dinheiro, gosto de trabalhar, gosto de estudar e tal. Me amo, gosto de comprar roupa, celular novo e tal. E eu devo amar o próximo como eu me amo. Mas assim, eu não me amo tanto ao ponto de me paparicar, sabe? De fazer umas coisas massas, sei lá. Não me amo demais, entendeu? Tem momentos de baixa autoestima. Mas o que Jesus propõe é, cara, se você precisar morrer pelo bem do seu próximo, você deve fazer isso. Né? Um amor sacrificial. Então é um negócio bem mais profundo. Tipo assim, eu não me amo tanto ao ponto de morrer por mim mesmo, sabe? Marcelo conhece isso aí de essa questão, já é uma questão da psicologia e da sociologia, né? Dos tipos de suicídio, né? A pessoa que se ama tanto ao ponto de se matar. Então, é um amor deturpado, claro, né? Mas tem essa coisa, né, Marcelo? Na psicologia, o cara que se ama tanto ao ponto. Quem fala isso, eu acho que é Emily Durkheim ou é Max Weber, é um desses dois aí. Eu acho que é Emily Durkheim, que ele fala dos tipos de suicídio, ele fala disso, o suicídio do cara que se ama tanto a ponto de se matar. Que ele não suporta o sofrimento e ele acha que que nada é digno de trazer sofrimento a ele. E aí ele comete esse crime contra si mesmo. Então, quando Jesus fala, velho, ame o próximo como eu amei, não como você ama, porque você ama muito pouco, e o seu amor é falho, é um amor bem inferior. Ame com esse amor divino aqui, entendeu? É uma exigência bem maior. E a gente deve sempre buscar satisfazer essa exigência de Jesus Cristo, né? Então, amados, a minha proposta para vocês hoje, para vocês não, para a gente, né, que eu também tenho meus desafetos, a proposta que eu tenho para nós todos é: vamos buscar as pessoas que nós não temos tanto afeto, né, tanta amizade, as pessoas com quem a gente briga na igreja. Eu estou falando isso no corpo da igreja, na família também é importante, mas como a gente está falando aqui da identidade da igreja, a gente deve buscar essas pessoas e se reconciliar. Tem gente na igreja que eu sei que se eu não fosse cristão, eu iria sair no soco com ela, como eu falei. Mas a gente vive de boa, a gente vive bem. Quando eu falo de boa, não é só assim, eu ignoro a existência dessa pessoa, né? Eu não brigo com essa pessoa. Não. A gente deve viver em comunhão. Estou falando de conversar com a pessoa, de rir com a pessoa, de amar a pessoa. Não é só relevar a existência, né? Falar, tem aquela pessoa lá e eu tenho que conviver. Não, a gente tem que amar a pessoa e buscar ter relacionamento. Uma igreja sem relacionamentos é uma igreja doente. E uma igreja sem amor não é uma igreja, de maneira nenhuma. Tá? Busquem relacionamento com todo mundo que congrega lá na igreja de Almadina, na igreja de Itajuípe, todo mundo que congrega na igreja. A gente tem que ter relacionamento. Não é só dar bom dia e não sei o quê, é saber como o irmão tá, é buscar saber as necessidades do irmão. Se o irmão está precisando de alguma coisa, até de oração, orar pelo irmão, saber se ele tem está passando por alguma dificuldade, alguma angústia e tal. Entendem? É isso aí, amados. Essa é a proposta de Jesus Cristo para nós todos. Ok? Amado Marcelo, quer fazer uma oração aí para a gente finalizar? Sim. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em Tua santa presença, Pai. Para te agradecer pelos ensinamentos de hoje à noite, meu Deus, e essa palavra realmente seja gravada nos nossos corações, meu Deus. Que possamos tirar do papel aquilo que o Senhor diz que é amar. Possamos amar o nosso inimigo, que venhamos nos preocupar também com o nosso irmão de verdade. Não fique somente numa vã filosofia de dizer que ama e não mostrar isso nas suas atitudes, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha transformar nosso coração a cada dia, meu Deus, que venhamos aprender mais e mais do Senhor, Pai.
esteja conosco, Pai, em todos os dias de nossa vida, que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, continuem orando pelo irmão Matheus Pinto, tá? Ele continua internado, tá entubado ainda e tá tratando uma pneumonia, né? Vamos orar pelo nosso irmão e é isso, amados. Vamos pedir a Deus para restaurar a saúde dele.